Oi, gente! Boa noite, pessoal! Vão chegando. Que alegria ter vocês aqui. Mais uma vez, mais uma live das mulheres empreendedoras. Ei, Lu, patrocinadora da noite. Ei, Camilinha, marcando presença mesmo, hein? Mulher de palavra. Ei, Silvia, boa noite. Ei, Bi, Jana. Nossa, que mulher top, gente. Ei, Tatá, Thalitinha, Bárbara. Ei, Robertinha do meu coração. Ei, HN. Norma chegando, Kelly. Beijo pra vocês, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, a gente sempre começa a nossa live quando a gente tá aí com umas 20, 30 mulheres, né? Então nós já estamos aí com 40, então a gente já vai começar. Boa noite oficial, né, para nosso público, as nossas mulheres e também os homens que estão aí conectando conosco. Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa live, né? Hoje fazendo mais uma live com uma conterrânea, né? Com uma história linda que é a história da Brenda. E confesso que esses dias, né? Ontem e hoje eu vendo mais sobre a vida dela e com mais atenção, né? Com mais clareza, é realmente uma inspiração para gente. Ter essa oportunidade de alguém dividir conosco, né, uma história assim tão bonita. Mas eu não vou falar porque eu vou deixar para ela falar. Como de praxe, antes de chamar a nossa convidada, vou falar rapidamente um segundinho sobre o nosso projeto. O nosso projeto tem um objetivo, por isso que ele se chama Mulheres no Empreendedorismo Feminino, né? É justamente motivar todos os ramos de atividade, todas as cores, todos os sabores, né? Todos os perfumes de mulheres diferentes, falando sobre o empreendedorismo, né? Esse empreendedorismo formal e também o informal, esse que está nascendo agora. Então, obrigada pelos elogios, né? Porque eu tô com um cabelinho bonitinho, uma roupinha bonita, né? Nossa convidada merece, vocês também merecem. Então o intuito é esse: um motivar o outro pra gente crescer junto. Eu tenho uma fala que eu aprendi com uma coach, né? Que aprendeu com o mentor dela, que é uma fala que a gente usa muito aqui no coaching. A gente usa o foguetinho subindo e a gente fala, né? Foguete não tem ré, foguete é só para cima. Então, o nosso objetivo nessas lives é justamente jogar vocês para cima. E assim a gente vai junto, uma vai incentivando e alavancando a outra, e juntas somos mais fortes e vamos mais longe. Bom, no domingo, né, a Luísa, né, Semijoias, com a marca Castelar, ofereceu o brinde, né, de uma chokerzinha, que eu até falei que não é essa, né, vai ser uma bonita tanto quanto a minha. E agora chegou a hora de sortear essa pessoa. Quem que tá participando? Quem printou o finalzinho da live de domingo à noite, que foi com a coach Marina e com a empresária Rose. Então agora a gente vai saber aqui rapidinho, porque tem muita história hoje para contar, quem que vai ser a ganhadora desse prêmio. E tem foguete subindo aí, hein? Olha, quem ganhou o mimo, esse presente maravilhoso, Luísa, foi a Claudinha, né? Que é a Cláudia Pontes, que já foi colaboradora lá da loja. Então, tá super bem entregue esse prêmio. Claudinho, o prêmio é seu. Boa sorte. No final, hoje, nós vamos ter duas pessoas. No final não. Eu já vou falar agora que a gente vai sortear na próxima oportunidade. A Moninha, né, do salão, do espaço Cabelos, né, vai oferecer para você um brinde, e a Crislane também
vai oferecer uma reconstrução capilar. Tudo isso para deixar a gente mais linda aí. Então as duas vão estar sorteando aí a beleza, né? E a gente vai fazer o seguinte, no final, eu e a Brenda, a gente vai fazer assim uma posezinha bonitinha, vocês vão printar, vão me marcar, vou pegar o nomezinho lá de todo mundo e vou fazer o sorteio depois, né? Não vai ser hoje, quem vai ser a ganhadora desses prêmios. Eu já sei que tem mulher linda aí, né? A Carla Gomes, já tá até no Instagram, porque foi lá, pegou o prêmio dela e tá linda, Carla, com esse cabelo maravilhoso que eu já vi. E bora fazer uma live espetacular, porque juntos nós somos mais fortes. Beijo, vamos chamar a nossa convidada, que vai falar para nós hoje sobre criar oportunidade de negócios. Nada melhor do que Brenda Sangi, que é a nossa convidada, que já vou chamar. Aê! Tá bonita, gente! É, todo Lajinha dia merece. acorda assim. Eu também. Tudo Boa bem? noite, filha. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo que tá aí. Obrigada a todo mundo que tá dando audiência aqui pra gente. Fiquei muito feliz, que eu recebi muita mensagem bacana, muita mensagem bonita. Dia Foi inteirinho, muito legal. Brenda. Muito legal. Ai, que legal. Fiquei muito Aí feliz o pessoal já mesmo. tá te recebendo aí, ó, cheio de carinho. Fran, a Carla. Oi, gente. Pois Todo a trabalhado Tânia. na beleza. Ô dó! Ô dó, não, gente, mas Tá vendo? a Nem gente tem que, seja aqui, ó. O a bom gente filho tem a que dar uma casa tapeada. torna. De um jeito ou de outro, volta. Volta, sempre volta. Então, Brenda, o que eu deixei para te contar alguns detalhes aqui, porque eu acho que tudo que é com verdade, assim, com transparência, gera uma conexão que é impagável, né? É imensurável. E aconteceram algumas coisas tão incríveis para você estar aqui hoje, que eu fico assim, ó, porque Deus é maravilhoso, né? Então, o que aconteceu, querida? Uma amiga, antes de ser o dia dela, depois ela vai falar aí, né? Ela falou assim, olha, você vai convidar a Brenda. Aí eu, depois a gente conversa, você não chegou nem o seu dia, a gente está na metade disso. Ela falou assim, você vai convidar a Brenda. E ficou nisso. Aí eu saí dali, o meu filho, eu não sei se você já ligou o nome à pessoa, o Matheus Fotografias é o meu menino de 15 anos, que é seu fã. E ele, Brenda, meu Deus. ele fica... Aí eu, Matheus, deram o nome da Brenda pra gente chamar como mulher empreendedora. Ele, mãe, isso vai ser tudo. Mãe, ela é isso, ela é aquilo, é aquilo, é aquilo. E começou, Brenda. Tá, beleza. Daí a pouco, o que me acontece? Lembra que eu te printei e te mandei de uma amiga nossa aqui de Lajinha? Luciene, incrível. A Marcela Mol, gente. A Marcela Sterreiras. Ela, tia Lu, eu só pensei na Brenda quando eu fui vendo essas lives e tal. Olha que legal. Quando foi ontem, filha, eu tô atendendo aqui uma coach no meu espaço. Ela foi e falou assim, parece... você me mandou um negócio que você vai fazer uma live com a Brenda? Eu falei assim, vou. Ela falou assim, você acredita que eu tava passando assim no Instagram da Brenda e eu senti que a próxima ia ser ela? Eu, para. E essa mulher é muito assim de Deus. Eu, para, ela. Eu falei, não, gente. Por isso que eu te passei aquela mensagem ontem. Falei, não. Eu tenho certeza que isso é vontade dele. Então a gente vai, né? A gente vai dar o nosso máximo aqui para a glória de Deus. Amém. Eu tô feliz por isso. Eu também estou muito feliz pelo convite, sim. Eu fiquei muito honrada. Você vai se apresentar, né, Brenda? Eu vou te dar a palavra agora que você vai falar um pouquinho, porque a maioria aqui é de lagiense, mas claro que deve ter uns perdidos aí que merece você se apresentar, né?
Então, gente, para quem não me conhece, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui me conhece. Eu sou Brenda, sou fotógrafa, sou lagiense, lagiense, nasci em Laginha, hoje moro em Vitória, né? Trabalho com fotografia já tem 12 anos praticamente. Então, eu estou aí na luta. Para quem não me conhece, lá no meu perfil também tem um pouco do meu trabalho. E é isso. E é isso. Para nós aqui é a Brenda da Sé, é a Brenda do Tianin, né? É a Brenda da foto, é assim que a gente vai conhecendo mesmo, né? E se reconhecendo Sim. aí nas nossas origens. Vamos falar um pouquinho lá do início. Como prefácio, né, eu quero falar de uma cena sua que eu não esqueço mesmo, assim. Você toda literalmente largada, começando assim, eu acho que nem sei que marca que era sua máquina, eu sei que você estava tipo deitadona na calçada ali perto da Jussara, Para variar. fotografando o filho da Catiane, que eu acho, não sei se é o Miguel ou se é o... Miguel. É o Miguel Miguel, João né? Lucas. Deve ser o Miguel João Lucas. E você descalça, calça dobrada na canela, e eu falava assim, gente, não é que ela leva jeito? E Olha, não vou te colocava as falar que não pernas pra mudou cima. muita coisa, não. Descalço, vivo, descalço. Não mudei muito nesses quesitos, assim, eu não mudei muito, não. Continuo Só praticamente a mesma coisa. profissionalizou, né? Eu dei uma gourmetizada, assim, sabe? É. Conta Mas pra tá nós bom. esse início, Brenda. Como que foi sua primeira máquina? De onde veio essa inspiração das fotos? Conta pra nós aí, como é que foi isso? Então, na verdade, né, quem conhece a gente, quem conhece a minha família e tal, quem conhece meu pai, sabe que a gente vem, né, de uma família muito humilde. Uhum. E por mais assim, de todas as dificuldades que a gente viveu desde o início, desde a minha infância, uma coisa que sempre foi trazida até a mim, né, foi a questão do trabalho, né? A minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai sempre trabalhou muito, 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 e de alguma forma aquilo me fez enxergar que para eu conseguir ter alguma coisa na vida, eu teria que realmente trabalhar, que eu teria que correr atrás, já que a minha família não tinha, né, condição. E aí, então, Sim. desde nova, né, a minha mãe sempre me incentivou muito a trabalhar, né? Eu comecei trabalhando na antiga oficina do Divino, lá na saída de Batiba, acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, basicamente para limpar a corrente do Divino. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar, mas eu sempre senti que o emprego normal eu Não não era pra consegui, você. eu não conseguia me encaixar. Eu, por exemplo, na época que eu cantava ainda, que eu fazia show, eu conseguia de alguma forma me encontrar dentro daqueles momentos assim que era fora, né? Que não fazia muito parte de um trabalho de 8 às 8, 8 às 6 da tarde, né? Então era tudo muito diferente. Eu gostava daquela coisa da dinâmica, né? Do diferente. E eu acho que a primeira vez que eu tive, assim, um pouco, que eu acordei para a vida, que eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Por mais que eu tenha uma gratidão, assim, imensa pela Jussara da Petit Flé, porque a Jussara, assim, ela me ajudou muito. A Jussara, como eu não podia trabalhar num período integral, né? Ela me dava as roupas dela para vender, fazia cobrança para ela. Então, tipo, a Jussara, ela sempre me incentivou muito a essa questão do trabalho, sabe? Então, eu tenho, assim, uma gratidão muito, muito grande para ela. E aí, Lindo. quando eu estava no ensino médio, né? Que eu já sabia que eu não teria condições de fazer uma faculdade, que eu não teria condições, né? Porque meus pais não tinham essa condição. E eu também, eu sei, eu não sou aquela pessoa que conseguiria fazer uma federal naquela época, estudar, né? Eu não Uhum. entendia muito bem essa área. E eu comecei a ver que todas as minhas amigas, na época, já estavam sabendo qual faculdade que ia cursar, o que ia fazer. E eu ficava tipo assim, pô, e eu? E eu? Que, E que eu, eu né? vou, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? E eu?
elas, assim, tiveram condições, né? Todas estudaram, fizeram faculdade. E após o ensino médio, eu meio que naquele momento, eu acho que eu caí na real que eu queria ser alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. E aí eu tive as oportunidades, né? Na época, sempre tive muita facilidade de mexer em computador, essas coisas assim. E a Daniela, né, quando ela foi lançar a Casa Linda, eu trabalhei com a Daniela lá, acho que foi a média de 6 a 7 meses. E com questão de projeto, né, eu fiquei durante muito tempo estudando lá com ela, antes da loja abrir, sobre os projetos, como que funcionava. Então ali eu acho que foi a primeira vez que eu tive um verdadeiro contato com o trabalho em si, né? E aí acabou que eu trabalhei na Daniela, acabei saindo depois de um período e trabalhando no guichê da Águia Branca, na Itapemirim. Não, essa eu nem lembro. Eu saí da Daniela e comecei a trabalhar no guichê da Itapemirim, com a Cristiane. E eu ficava lá, era das 8 às 6 da tarde, de segunda a sábado, e das 9 às 10h30 da noite, 9 às 11 horas da noite, todos os dias, né? E essa coisa não dava, assim, o salário também, infelizmente, na época, não era algo que eu conseguiria estudar, eu não daria muito certo. E aí eu tive, assim, naquela época, que eu falo que foi a pessoa que foi graças a essa pessoa que eu tô hoje fotografando, que é o Ronaldo da Cicobi. O tio, né? O Ronaldo, eu namorava com o Cristiano já era empregado dele, e ele vendo toda aquela situação de, tipo, de eu trabalhar de domingo a domingo, e eu queria estudar e eu não conseguia, ele, numa situação que ele já não, a empresa já estava para fechar, ele falou, não, eu vou te empregar, eu vou te colocar lá. Então ele me deu a oportunidade de estudar durante 6 meses, que tipo assim, que eu paguei a minha faculdade com salário, ajuda da minha mãe também, né? Então, assim, me ajudou muito. Muito. E aí, ele me segurou na empresa até não poder mais, que a empresa estava fechando. E me segurou até o ponto que ele poderia me dar, eu receber o seguro-desemprego, né? Tá. E aí, com o dinheiro do trabalho, né, eu consegui começar a estudar educação física. E isso, de alguma forma, tudo que eu coloquei na minha vida, eu sempre fui muito focada de querer fazer diferente, querer fazer alguma coisa diferente do que todo mundo. Então, eu sempre tive ideias, até o dia que eu dei aula pela primeira vez, eu falei que eu nunca mais queria dar aula na minha vida. Nunca não mais. É meu lugar, né? Não é meu lugar. Aí eu falei, não, se eu for formar para educação física, vai ser para ser personal, alguma coisa assim. E aí, acabou que eu tive que sair da faculdade também, porque eu não tinha condições de pagar mais a faculdade, porque eu estava sem trabalho. O certo, na verdade, seria eu ter pego o seguro-desemprego nesse momento e pagado a faculdade durante um período, né? Sim. Já que os meus pais já não tinham tanta condição assim de estar me ajudando na época. Mas aí eu encrespei que eu queria ter uma câmera na minha vida. Era meu sonho ter a câmera. Eu falei, se não for agora, eu não vou ter nunca mais. Mas não, com intuito nenhum de virar fotógrafa, simplesmente pelo fato de gostar mesmo de fotos. Eu sempre gostei muito de fotos, né? E aí, comprei a câmera, não deu para continuar a faculdade, e aí fiquei lá com aquela coisa guardada durante muito tempo, sem nada. Até que a Jéssica, mais o Felipe Camargo foram casar. E aí eu virei pra Jéssica, mais o Felipe, e falei assim, gente, vocês deixam eu ir no casamento de vocês e levar a minha câmera? Eu ia ser aquela pessoa chata que fica enfiando na frente do fotógrafo, atrapalhando. Dá licença que eu tô fotografando. Fui eu na vida, entendeu? Aí a Jéssica falou, não, pode ir, pode levar. Naquela época não tinha celular que tirava foto, a gente não tinha essas coisas ainda, né? E aí fui no casamento do Felipe, mas a Jéssica, tirei umas fotos bem aleatórias, assim.
E aí, na época, tava migrando do Orkut pro Facebook, tava acabando o Orkut. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, que eu editei as fotos da Jéssica e postei no Facebook, assim, do nada, aí começou a dar muito like, começou a me procurar gente para fazer foto. Do nada, tipo, as pessoas, uai, você é fotógrafo? Eu falei assim, sou. Uai, agora eu sou. Tudo bem, posso ser. E aí eu comecei a fechar casamento, ensaios, né? Trabalhei primeiro com muito ensaio de gestante, a partir dali, né, muito ensaio de gestante, entregava, fazia por R$ 100, entregava 200, 300 fotos nos ensaios, não tinha um computador, eu tinha um notebook com a tela queimada, eu não tinha mesa para colocar o notebook, sabe? Eu tinha um banquinho de madeira, o Cristiano que arrumou com o Ronaldo, se eu não me engano, na época, um monitor desses antigos. E eu editava as fotos de barriga para baixo na cama, ligava o monitor no notebook, passava a noite ali editando aquelas fotos, né? Ficava ali durante muito tempo. Então, basicamente, começou assim. Nossa vida! Basicamente, do zero mesmo, assim, sem nenhuma perspectiva, né, relacionada ao trabalho, mas ali eu acho que eu acabei enxergando a chance de eu ter uma profissão, assim, uma coisa mais firmada, uma coisa mais firme, uma coisa mais certa, né? Sim. Eu comecei a ver que eu tive muita sorte nesse ponto. Eu falo que Deus me abençoou com essa sorte na época. É a sorte de bênção, né, que a gente fala. Sim, porque quando eu entrei na fotografia em Lajinha, só tinha 3 fotógrafas. Em Lajinha só tinha a Neida e tinha a Zininha. Sim. Então, hoje tem muito mais, né? Hoje tem muito mais fotógrafos e tal. Eu formei vários, inclusive, que estão aí na Lajinha. Mas, na época, eu acho que eu consegui isso, sabe? Acho que o avanço foi também por esse fato de, tipo, não ter tanta concorrência, sabe? Sim. Então, de um jeito ou de outro, eu acredito que me beneficiou esse ponto, a cidade pequena, sabe? Não ter a concorrência em si. Ótimo. A gente sabe que, né, resumo do resumo, né, nas dificuldades aí, da questão do equipamento, né, os recursos financeiros e tal. E a gente sabe que subir degrau por degrau foi assim com você, assim com todo mundo, e graças a Deus por isso, que assim a gente valoriza. Mas que horas que você pensou, aconteci, porque tem essa hora, não tem? Que a ficha cai e você fala, aconteci. Sim. Olha, como foi esse momento? Eu acho que existe, mas eu acho que eu não cheguei nela ainda. Nossa! Sabe? Porque eu sou muito de dividir assim, a minha vida e eu nunca quis me limitar a nada. Eu sempre quis que em todos os lugares, em tudo que eu estivesse fazendo, eu desse o meu máximo, eu desse o meu melhor dentro daquilo. Eu realizei muitos sonhos, eu falo assim, que eu tô no lucro há muito tempo, porque muitas das coisas assim que presta atenção aí, presta atenção. Uma tá Dubai, Nova York, Maldivas, Marrocos, né? E a bichinha fala, ainda não foi isso. Mas ela vai explicar por quê, gente. Ela tem visão de águia. Pode falar, Brenda. Mas é porque, assim, as viagens, por exemplo, elas são uma consequência, né? Eu acho que todo ser humano normal, quando ele fala, tipo, ai, meu sonho ir a Paris, ir a Maldivas, ir a Dubai, né? E eu, dentro desse sonho, eu entendia que eu nunca sonhei em estar lá, eu sonhava em trabalhar lá, sabe? Eu sempre quis trabalhar lá. Então, eu nunca, tipo, por isso que eu falo que eu acho que eu ainda não cheguei a parar assim, caraca, nossa, era isso que eu queria. Porque
eu acho que cada dia que passa, das coisas que eu vou vivendo, assim, eu vivo muita coisa incrível hoje. Eu tava comentando com o Cristiano hoje que parece que de um tempo para cá a gente parou de correr e começou a Uhum. andar. Porque durante muito tempo a gente correu, Só correu, corre, correu, corre. correu. Uhum. Sim, mas foi necessário, porque Sim. foi amadurecimento, assim, de um jeito muito grosso, de um jeito muito bruto, assim, sabe? A gente Uhum. arriscou muito, entregou muito. Então, eu acho que de alguma forma... Eu não acho, não. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou chegar lá tão cedo. Porque o meu caminho ainda, o caminho que eu enxergo, eu estar trilhando ainda dentro da fotografia, é muito grande. É muito, muito grande. E eu percebo que no início, quando você está iniciando, seja qualquer empreendimento, quando você tá trabalhando em qualquer coisa, os degraus, a evolução ela é mais rápida, né? Você consegue evoluir pontos mais rápidos. Mas chega uma hora que fica difícil, porque você já está bom, você já tem Aham. uma coisa bacana, mas o que falta Que mais, né? O falta? que Aham. falta? Então, Exatamente. eu me vejo assim com inúmeras outras coisas. Eu tenho 27 anos ainda. Eu tenho muita coisa para fazer e eu Muita tenho coisa. muito lugar para chegar ainda. Então, Ai, que gracinha. Então, você falou no Cristiano, eu queria pontuar isso, né? Porque eu não sei se você teve oportunidade, eu vi que você entrou em algumas lives, mas eu não sei se você entrou na da Roberta na sexta-feira. Ela quase nos matou aqui, né? Ela nos impactou, porque ela falou comigo assim: amiga, eu tenho uma surpresa para você no final. Ai meu Deus, o que que a Roberta vai fazer comigo? Ô Brenda, simplesmente a Roberta no final, ela falou assim, que não troca, né, nada pela família dela. Aí ela foi e chamou. Essa aqui é a minha rede de apoio, né? Quem eu não abro mão de estar. Aí veio a família, veio até o cachorrinho, né? sim. Então, eu quero entrar nessa questão, porque a gente vê, tem coisa, Brenda, que não precisa de falar. Tem coisa que se mostra, né? Se revela. E a gente vê, desde de um certo tempo, né? A parceria sua e do vamos falar Tianin, né? Do Cristiano. Sim. É assim, hoje eu falei com as meninas que eu vejo assim, a tampa e a panela, porque às vezes vocês estão fotografando, a gente observa, vocês conversam com o olhar, um tá longe, o outro. É aquela conexão mesmo, né? Sim. E isso não quer dizer que não tem os conflitos, porque trabalhar junto, morar Opa! junto, ter filho junto, é um desafio, né? Mas o que você fala para nós a respeito desse duplo casamento que vocês têm? Além de ser marido e mulher, né, o esposo e a esposa, tem a filha que a gente vai falar também. É essa parceria, né, empreendendo juntos. Como que é isso? Viver isso para Sim. vocês? Então, eu falo que o Cristiano, ele deve estar lá na sala me escutando falar com a neném. Eu falo que o Cristiano, ele meio que salvou a minha vida, né? Eu acho que quando você realmente encontra alguém assim certo, né, para você passar o resto da sua vida, você você sabe, né? As coisas acontecem numa naturalidade muito grande. Aí ele aí. Ele Boa noite, Cristiano. Seja Pior de tudo é bem-vindo. eu elogiar ele aqui e depois ele vai me encher É, o saco. Vai falar, pois ai, que é, vai saco. dar uma moral pro cara. Então, assim, no momento, eu comecei a namorar com o Cristiano, eu tinha 14 anos, né? Hoje eu tenho 27. Eu tô com ele aí uma vida inteira. E eu Uhum. falo muito, eu falo para ele que ele salvou minha vida. Porque eu acho que no momento que eu ia perder um pouco o rumo das coisas, sabe? Eu passei uma adolescência muito. Quem me conhece, quem conhece mais a fundo a minha história, sabe que eu tive uma adolescência mais conturbada, que eu tive muitos problemas pessoais. E Uhum. ele veio meio que tipo assim: não, tô chegando, vou botar a casa em ordem. Ele me ajudou muito.
ele desde o início, ele sempre acreditou em tudo que eu falava que ia dar certo. Sempre. Só que eu era muito negativa, porque tanta coisa na minha vida já tinha dado errado, tanta coisa. E ele sempre, tipo, lá me encorajando, me impulsionando, não, vai que dá. Ele também com as crenças limitantes dele, que aos poucos ele foi quebrando, né? E a gente vem junto, né, desde 2008. A gente tá nessa parceria, tá nessa união aí desde 2008. E chegou num momento, o Cristiano, por exemplo, para trabalhar comigo, na verdade, foi num momento em que eu fui abandonada por um parceiro que iria me ajudar a fotografar um casamento. E ele falou assim, não, já que eu vou te ajudar. Ele tinha um bloqueio muito grande com foto e tal. E aí, a partir daquele dia, ele entrou comigo. Mas eu falo que nem só da fotografia, porque ele é um grande fotógrafo, ele é um grande profissional, ele faz coisas incríveis. Cristiano não acostuma com esses elogios, é só porque a gente É só aqui hoje. É só porque eu tem prometi gente falar assistindo. somente a verdade. Mas ele sempre esteve do meu lado em tudo que eu decidi, as minhas loucuras, tudo que eu falava assim, amor, vamos fazer isso, que isso é da hora, isso vai ficar legal. Aí ele, vamos fazer, vamos. Desde, tipo assim, na época que a gente não tinha condições de comprar um flash, né, que os flashes eram caríssimos na época, e a gente conseguiu ali um flashzinho comprado usado, ele ligava o flash na bateria do carro dele, sabe? Então ele construiu uma extensão, a gente ia fazer sessão externa, falou, quero usar flash, ele não, vamos usar flash. Então isso era desde o princípio, sabe? Ele hoje é meio que tipo assim, não existe Brenda sem Tianin, espero que não exista Tianin sem Brenda. Tá, amor? Tá é o Claudinho sem o bochecha lá, a música. Tipo, avião sem asa. A gente não tem, assim, conflitos. Nós praticamente não brigamos. Nós ficamos 24 horas por dia junto. Gente. 24 horas por dia junto. E é de uma cumplicidade. Eu entendo tudo que ele precisa e ele me entende em tudo. Ele faz uma parte assim que eu particularmente às vezes não entendo tanto, e eu pego um outro ponto, a gente se complementa. Enfim, a peça-chave, acho que para eu estar aqui hoje, que eu, para te falar a verdade, eu não sei onde que é, porque eu não me limitei a lugares, sim, sabe? Uhum. É ele. Aí, Brenda, aí. É só porque tá em público, tá, gente? Eu paguei ele por isso. Ai, que bonitinho. Show. Ô, Brenda, ele até tomou água, viu, Tiane? Fiquei com calor. Bichinha abafou. Então, dessa união, né, dessa parceria, dessa conexão, dessa escolha de vida, né, que amanhã Deus pertence, mas até aqui Deus sustentou e é escolha de vida, né? Exatamente. Nasceu o fruto. E esse fruto a gente vê assim toda a delícia de vida, né, que vocês têm com ela e tal. E eu vi a senhorita ontem falando lá, né, dando um mini bravo, vamos falar assim, um mini bravo, né? Realmente o povo fala, né, gente? Você vai ter neném, vai parar tudo, sua vida, sua carreira vai estabilizar, vai estagnar e etc e tal. Aí você deu ontem um feedback, puxão de orelha. Um feedback mais forte nos seus stories ontem. Ontem eu peguei um pouquinho pesado. Eu falei assim. Mas é porque, assim, essa questão da Elise, né? Quando eu engravidei, você não sabe da história, eu vou te contar, assim, vagamente. Porque foi um caso assim, eu sou católica, né? Eu sou uma pessoa assim, hoje eu não frequento igreja, mas eu sou muito
eu fui criada na Igreja Católica, então eu tenho as minhas convicções, eu tenho as Suas coisas que eu crenças. acredito, as minhas crenças, e são coisas que eu não abandono e não abandonei, né? Como a minha fé em Nossa Senhora é algo assim maravilhoso. Eu tenho uma na beiradinha da minha cama ali, que eu acho que foi até a minha sustentação, foi algo que extraordinário que aconteceu na minha vida. Que foi quando, antes de eu ter ele, se eu não me engano, foi em 2016. Eu fiz uma viagem a trabalho, foi quando eu comecei a viajar a trabalho. E foi fazer uns 15 anos. Esqueci o nome do lugar. Tiane, se você lembrar o nome do lugar, você coloca aqui porque eu esqueci. Mas é longe. Longe, longe, longe. E aí, no dia que eu tava voltando, eu tava passando por umas barraquinhas que tinha lá, e um senhor me parou querendo me vender um índio esculpido de madeira, que era R$ 50. Aí eu falei, não, moço, eu não quero isso não, pelo amor de Deus. Não, obrigado, que não sei o quê. Ele, quanto de dinheiro você tem aí? Eu falei, eu tenho R$ 5. Jericoacoara, foi Jeri. Aí eu fui e falei assim, aí ele falou, eu tenho um ali que vai ser, que eu posso fazer para você por R$ 5. Aí eu falei assim, ai gente, vou ajudar o cara, deixa eu lá, né? E aí ele foi lá e pegou, quando ele me entregou, era uma escultura de Nossa Senhora. Ai. Entendeu? Aí eu falei assim, meu pai eterno, eu carregar essa escultura na mala, daqui de Jericoacoara até lá em Lajinha, de ônibus, vai ser uma labuta. Mas comprei, levei. E foi nesse mesmo período em que eu tive um diagnóstico de endometriose do médico que falou para mim, que ele foi muito claro, que eu só engravidaria se eu fizesse uma cirurgia. Se algum dia eu quisesse engravidar, eu teria que fazer uma cirurgia. E aí, eu não queria engravidar mesmo, não ia, né, fazer. Mas eu não sei porquê, foi exatamente no período que eu as pessoas emocionadas, Senhora, chorando. E aí que eu peguei a Nossa Senhora. E até então eu nunca tinha, tipo assim, tido uma imagem de Nossa Senhora e tal. Eu acho que foi a primeira vez que eu orei, assim. Que eu falei que eu nunca pedi nada. Eu sempre entreguei, né? Tudo. Show. Absolutamente tudo. Eu sempre disse que se for da tua vontade, é uma coisa que eu quero, mas só se for da tua vontade. E eu sempre acreditei que eu me lembro exatamente o dia em que, em minhas orações lá, foi a primeira vez que eu me ajoelhei e eu orei para Nossa Senhora, a santa que estava ali. E eu falei que eu entregava o meu ventre nas mãos de Nossa Senhora e que quando fosse para ser, que ia ser. E assim, um mês depois eu estava grávida. Meu Jesus! Que coisa! E assim, foi num momento muito estranho para mim. Na época eu até contei eu contei essa história num vídeo no YouTube e a TV Aparecida me ligou, eles queriam que eu fosse lá, dessa entrevista na época, porque eu contei meu relato. E foi na época que eu estava indo palestrar no maior congresso de fotografia da América Latina, que foi o Edin Brasil. Eu lembro disso. Eu fiquei muito, muito louca. E foi a partir desse momento que eu acho que eu me senti mais atingida pelas pessoas de forma geral. Foi o momento em que eu mais escutei coisas ruins na minha vida, foi quando eu estava grávida. Nossa! Foi quando, nossa, você viaja tanto, você não vai poder viajar mais, você não vai poder fazer isso mais, você vai ter que diminuir o seu trabalho, você vai ter que fazer isso. E quando a gente está grávida, eu acho que normalmente você já recebe algumas coisas um pouco negativas. Sim, né? sim. Um parabéns sempre vem acompanhado. Nossa, acompanhado de massa. Nossa, parabéns, mas você tá gordinha, né? Que não sei o quê. Né, você foi. Já tá quase ganhando? Não, tô de 4 meses. Exatamente. E comigo veio muito junto, porque eu já estava de uma maneira me destacando no trabalho. E
Eu me senti... Era uma coisa horrorosa. Tanto que eu sumi da internet na época, porque eu era atacada constantemente. Nossa, quero ver o que você vai fazer quando você ganhar. E foi naquele momento... Eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma moça, que ela falou para mim assim, nossa, você nunca vai conseguir ter a mesma vida depois que você tiver filho. Vai ser muito mais difícil. E eu respondi para ela, falei assim, não vai ser não, vai ser melhor ainda. Que não sei o que falei para ela. E aí, eu acho que foi naquele momento que eu falei assim, nunca mais terei crenças limitantes na minha vida. Acabou, nunca mais. Todo mundo que vir me falar vai levar uma patada atrás. Porque me ajudar era um pouco, mas para vir cutucar era muito, era muito. É difícil essa parte. E aí que foi quando a Elise, que eu engravidei, que eu ganhei a Elise, que eu comecei a fazer muitos trabalhos. Eu carregava ela, eu falei assim, não pode carregar menino. Pode carregar sim, vamos carregar o menino para todo lado. Vai para qualquer lugar comigo. E aí quando ela tinha 6 meses, 6 meses, exato 6 meses, a gente lá em Lajinha ainda, a gente já atendia bastante aqui em Vitória, mas a gente ficava muito indo e vindo na estrada. A gente chegava a vir 3 vezes por semana e voltar no mesmo dia. Então era muito difícil, né? E com a Elise já era mais difícil ainda. E aí eu falei, Cris, vamos fazer o seguinte, vamos para Vitória, vamos alugar uma sala. Só para toda vez que a gente for lá, a gente dorme na sala, que a gente economiza um pouquinho, sabe? Dormindo lá, já ajuda e tal. E aí fiz a proposta na sala, o cara aceitou. E quando eu abri a janela da sala, tinha um apartamento para alugar de frente. E era numa quinta-feira isso. Aí eu falei assim, amor, vamos ligar só para saber quanto que é o aluguel? Aí eu liguei pro cara, falei assim, ô moço, tô vendo aqui um apartamento aqui e tal, na Enseada, quanto que é? Ele falou, X. Aí eu falei assim, olha, eu posso pagar X, mas isso eu não ia alugar, né? Eu só tava tipo, aí ele fechado. Só Terezana. Aí ele fechado, eu falei, o quê? Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei, Cristiano, nós estamos com a... E aí, tipo assim, a gente... Como é que a gente faz agora? Que nós temos que fazer? Vai ter que mudar. E aí nós fomos embora para Lajinha na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, nós comunicamos aos nossos pais que nós iríamos ir embora para Vitória. No domingo nós fizemos a mudança e na segunda nós já estávamos aqui. Gente! Com o menino e tudo, sem nenhuma rede de apoio, sem nada. A Gabriela Boechat adora doideira. Eu falei assim, eu vou, porque se der errado eu sei que eu tenho para onde voltar. É verdade. Então, assim, e aí eu, eu vim, e aí voou, o foguetão, deu o foguete, né? Voou, aí decolou. Voou. E chegar em Vitória, você fazer essa transição de Lajinha para Vitória. Existe mesmo, Brenda? Eu não vou responder para você, porque eu já tenho a minha resposta dentro da minha limitação, dentro da minha profissão aqui. Mas você vai falar agora para as pessoas que estão conosco. Existe mesmo uma certa resistência ou um certo preconceito com a gente do interior? Você viu diferença quando você passou a se apresentar que você é de Vitória? Não é que você é de Vitória, né? A sua empresa é de Vitória, você tem sede em Vitória. Você notou isso? Então, foi um processo que eu falo que ele foi muito dolorido. Foi assim, foi algo que me machucou muito na época, porque eu ainda não tinha estudado inteligência emocional. Foi algo que eu fui, assim, aos poucos desenvolvendo em mim. Uhum. E foi algo que quando eu comecei a trabalhar em Vitória, eu percebia que as pessoas aqui não gostavam de contratar pessoas de fora. Independente de onde fosse, elas não gostavam de não dar preferência para a galera daqui. E o fato também de você ser de fora cria um empecilho, né?
é uma dificuldade, né? Pô, será que ela vai vir no meu casamento? Uhum. Será que ela vai ou vai furar? Quem que é essa Aham. menina? Que referência que eu tenho dela, né? E aí, muita coisa rolou, né, debaixo da ponte, mas uma das coisas que eu fiz no início, que eu falei assim, Cristiano, é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar em Vitória. Por Uhum. que que nós queríamos trabalhar em Vitória? A fotografia em si, ela não é um trabalho muito escalável, né? Eu não Uhum. consigo, assim, atender todo mundo. Eu não tenho... O meu produto, ele é algo mais personalizado. Então, Sim. é algo que, tipo assim, se eu quisesse ganhar mais, eu já tinha entendido que em Lajinha e na região, eu já Uhum. tinha atingido a base, o ápice, né? Que era o que as pessoas gastavam com fotografia ali. Sim, Não sim. adianta eu querer forçar uma coisa, sendo que o ticket médio da cidade não, É, não daria, né? Então eu sim. tive que ser muito realista. Tipo, não, eu quero ganhar mais, eu quero fazer grandes casamentos, sempre quero estar nos maiores casamentos. E isso eu tenho lá em Vitória, né? Uhum. Então a primeira coisa que eu fiz na época foi mudar o meu Instagram, né? Eu coloquei que eu morava em Vitória. Foi a Uhum. primeira coisa que eu coloquei. E todo mundo que me contratava daqui para lá, eu comprei um chip 27, mudei as redes sociais, todo mundo que entrava em contato comigo, eu já Sim. falava assim, não, eu sou de Vitória. Que dia que você pode fazer reunião? Reunia todo mundo na mesma semana, no mesmo dia, entendeu? E fazia com todo mundo no mesmo dia. Ensaio, eu vinha, alugava um Airbnb e passava a Aham. semana ali, mas eu era de Vitória, né? E isso em Uhum. Lajinha pegou muito mal. Muito, muito mal. Porque eu lembro de eu passar na rua, aí, uai, você não tá morando em Vitória? Eu falo, não, não né? E aí Gente, me falava, nossa, você tá negando as raízes, nossa, que não sei o quê. Jesus. E eu, tipo assim, ai, gente, que preguiça, nossa, eu não vou ficar explicando aqui a minha vida, o meu pensamento, né? Sua A minha coisa. logística também, gente, né? Toda. Sim. Então, eu comecei a sentir que, cara, depois que eu coloquei que eu morava em Vitória, acabou. O pessoal daqui não questionava mais. Não tinha um questionamento. Eu dei mais um motivo para as pessoas daqui me contratarem. Porque não adianta eu ser hipócrita e É. achar que não existem outros bons profissionais aqui. Se a pessoa, por exemplo, gostou de mim e de uma outra pessoa, que tem o trabalho igual, com preço igual, ela Uhum. vai ali, tipo, pegar o que é mais fácil, mais confiante para Sim, ela, né? sim. Uhum. Então eu fiz essa transição. Hoje já é muito mais natural, assim, toda vez que eu vou fazer uma reunião, as pessoas já olham para mim, você não é daqui não, né? Eu sou de Lajinha! Eu sou de Lajinha, Esse, interior esse, de... esse uai, esse sotaque, minha filha, você vai ter que ficar muito tempo lá para poder sair. A família do Marcelo é toda de lá. Ah, é? Então, eles ficam É Vitória e Vila Velha. Eles ficam me imitando, assim, porque a gente fala diferente. Não Sim. adianta. Ah, Mas eu é. falo. Eu sou de Lajinha, gente. Aí as pessoas, eu conheço alguém de lá. Eu falei, com certeza, porque Com onde você certeza. vai, tem Lajinha, Tem, entendeu? tem. E eles já falam pra mim assim, falam, ó, você não é daqui, não. Você não é, não. Aí eu falo, Essa é ai, mineirinha. E tá muito perto também, né? Tá muito pertinho tá do ali. lado, né? Ô, Brenda, é uma delícia isso, né? Isso é muito bom mesmo. É, deixa eu te perguntar, assim, só quero completar o que você falou, porque outro dia também, para eu fechar um projeto na Vale, né, que era tida Vale do Rio Doce, eu também tive que arrumar um endereço fora. E o cara falou: não, minha filha, se você chegar aqui, seu currículo é tudo que a gente precisa. As suas expertises é o que a gente precisa aqui. Mas se você falar que é de Lajinha, não vai rolar, não. Então, realmente, eu tive que criar mesmo um endereço, né, de Sim. CNPJ e tudo, né, como eu tenho, em outro lugar, porque infelizmente é assim mesmo. Mas isso É. não tira, a gente não está negando nada, tanto que isso aqui eu queria até abrir aspas, e o tempo eu nunca vi, né?
Eu sei até que você tem Rapaz. outra live daqui a pouco, né? Então nem dá pra gente sair e fazer outra. Então, eu gosto de parar um pouquinho aqui e você também olhar. Eu tenho certeza que você está conversando comigo, já consegue fazer esse link aqui com o que as pessoas estão falando aí. Porque também quando eu trago aqui, né, que a gente para e faz essa conexão, eu gosto muito de deixar para vocês um minutinho. Fala aí para ela, gente. Eu sei que vocês estão falando o tempo todo, mas agora eu vou deixar um tempinho para ela olhar, né? O tanto que ela é especial. A boa filha, a casa sempre vai tornar, né? Porque suas origens estão aqui, né? E, de fato, você deixou aqui um trabalho brilhante e não saiu, né? Quem quiser pode contratar. Eu achei super aí, bacana, né? Hoje eu achei super bacana as pessoas, né, que eu mandei, que são fotógrafos, suas crias, né? Todas elas repostaram, todas elas mandaram feedback carinhoso a seu respeito. Então, o que a gente está mostrando aqui, Brenda, na linguagem espiritual, são pessoas pecadoras, somos nós, cheios de limites, somos seres humanos. Qual que é o diferencial? O diferencial é que a gente, né, com a fé, a gente é imparável. A gente não fica aí saciado, né? Tá aqui, tá bom. Não, é por quê? Porque a gente já entendeu, com autoconhecimento, com a inteligência emocional, que a gente pode mais. Né? Então, trazer você aqui não é igual muita gente fala. Você acha que não brincaram comigo? Luciene, que ostentação, hein? Falei, não, gente. Ela é raiz daqui e ela é a cara do projeto. Ela é a cara do Mulheres Empreendedoras. Né? Então, assim, eu queria te perguntar, muitas pessoas colocaram aí, ela é visionária, tem visão futurista. Tem alguma coisa, mesmo que você queira deixar, né, de tchan, 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 né, de surpresa, mas tem algum projeto, alguma novidade em andamento? O próximo passo de Brenda Sangi, né, junto com Cristiane, junto com a sua filha, tá vindo coisa nova por aí? Tá, mas eu não posso contar. Não precisa, a gente só quer saber se tá. Não, na verdade, sempre vai estar. Todo mês a gente pensa em coisas diferentes, assim. São cursos, né? Porque, igual eu falei, nosso trabalho ele é de uma forma, assim, mais limitado, né? Então, a gente tenta cair aí para as outras áreas, a gente tenta sempre estar fazendo algo diferente, sempre produzir coisas diferentes. Mas vai ter. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu vi outro dia a senhorita lá, né, esbanjando simpatia junto com Vanessa Camargo, nossa colega. Nossa amiga lá de tomar chazinho com a gente, né? Coisa pouca. Minha best friend. E eu vi que foi um trabalho diferente, que foi um trabalho da área comercial, né? De uma empresa que você estava fazendo. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque é um nicho novo, né? Sem nicho empresarial. Um benefício muito grande que eu tive, que eu peguei clientes aqui em Vitória que tem bons contatos, né? E eles sempre me dão preferência em tudo e aquele trabalho da Vanessa Camargo foi algo assim, uma hora eu te conto. Aquilo ali foi um negócio, a coisa mais doida da minha vida, mas eu quero saber. Legal. É muito interessante. Aí o pessoal comenta, né? Uma pessoa ou outra que você fez. Que eu não entendo muito desses negócios, não sei se a gente pode falar o nome aqui. Eu até falei, mas nem sei, né? Mas tem uma cantora aí que é famosérrima, né? E que você fotografou. Se você puder falar um pouquinho dela, e como que você conseguiu isso? Você é a pessoa certa no lugar certo? Ou é o networking que hoje você convive? Como que é isso, Brenda? Então, o caso deve ter sido da Gabi Lutai, né? Do Tel Teló. Aí agora vai ficar muito nojento o que eu vou falar aqui. Gente, me perdoa. Me perdoa, mas vai ficar nojento. Brenda sendo Brenda, agora. Eu estava no aeroporto do Catar
Nossa Quando Senhora! eu estava no aeroporto do Catar, voltando. Não, perdão, de Portugal, Ah, voltando do Marrocos, de Marrakech. Foi quando eu vi que ela me seguia nas redes sociais, ela me seguiu. Eu já tinha tido um contato com a Gabi Lutai há muitos anos atrás, há muitos, muitos anos atrás, mas quando ela me seguiu, ela não associou a pessoa ao trabalho, né? E eu, no aeroporto que eu estava, eu falei, caraca, a Gabi me seguiu, ela não deve nem estar sabendo quem que eu sou. E eu falei, eu vou mandar mensagem para ela aqui. Aí eu fui e falei assim, mandei, falei, pô, Gabi, tudo bem e tal, não sei se você vai lembrar de mim e tal. Eu sei que você vai casar, você não tem interesse de fazer umas fotos pré-casamento, não? Aí foi, ela me respondeu, eu falei, lá no aeroporto. Ela falou, aham. Brenda, eu tenho, mas eu tô aqui na Itália. Aí eu falei, pô, não seja por isso. Se você quiser, eu vou aí. Aí ela, fechado. Foi assim, aí ela Fechou. negociamos lá, fizemos os trâmites negociáveis, né? E Você aí, ousada, né? Sempre ousada, é ousadia, né? aí Coragem. basicamente coragem, né? Que aí eu cheguei no Uhum. Marrocos, uma semana depois eu fui para Itália. Então foi Aí, assim, uma Flor, coisa. você acredita que o tempo tá acabando? Você não acredita? Você vai dar aquele sorrisão aí por causa da promoção aqui. Tá. Gente, nós vamos fazer agora a pose do fotão e vocês vão printar e vão repostar a gente e eu vou sortear. A Crislane tá dando o brinde que eu falei e a Moninha também, hein? Pra vocês ficarem lindas. Vamos lá, Brenda. Já deu, Deu, né, né? gente? Pelo amor de Deus, hein? Sejam rápidas. Então, Brenda, eu queria mais, mas pelo menos tem que dar tempo da gente se despedir aqui, né? Porque o Instagram me derruba aqui direto, porque vai. Nossa, superou as minhas Ai, que expectativas. bom. Fico Estou muito muito feliz. feliz. Eu te agradeço, né? Eu sei que você tem uma live agora, eu sei que você achou um espaço na sua agenda. Então, recebe de Lajinha, através da minha voz e através das pessoas que estão aí, os nossos parabéns pela mulher que você está se tornando, pela família linda que você tem, né, construiu e outros virão, né, daqui, como você falou, daqui 5 anos, 10, sei lá, Deus é que sabe. Mas que você continue brilhando. Continue Muito brilhando, obrigada. continue inspirando as pessoas, né? Muito Isso que você está obrigada. fazendo aqui é a sua contribuição. É tipo, deu certo para mim, minha irmã, minha amiga, mulher, homem, quem tiver aqui, vai dar certo para você também, né? Porque tem que ter o quê? Foco, determinação, E muita resiliência coragem. e muita coragem. Então, deixa o seu recadinho final aí. Você tem 1 minuto para falar. Então, gente, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o fim da live, agradecer de coração as mensagens aí, eu não dei conta de ouvir. Agradeço a todo mundo de Lajinha que sempre me deu oportunidade lá no início, a Lude, a Roberta da farmácia, a Carla que está aí, tem muito cliente meu aqui antigo. Eu Tem. sou muito, 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 muito grata. A oportunidade que vocês me deram, com toda certeza, fez a diferença, fez eu criar confiança em mim e me trouxe até aqui hoje, né? E, em geral, né, de dica de empreendedorismo, de trabalho, o que eu sempre digo para os meus fotógrafos, para os meus alunos fotógrafos, é que o caminho é longo, o caminho é doído, mas a vitória existe, ela está lá te esperando, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter muito, muito, muito foco. Independente do que você for fazer na vida, eu acredito que o foco, ele vai mover aí literalmente montanhas para você poder Verdade. evoluir aí. Isso. Que Deus nos abençoe todo mundo que Amém. esteve conosco. Sem Ele nós não Amém. somos nada, né? A Ele a honra, a glória e o louvor. E a você a nossa gratidão. E a Eu que todo mundo aí que agradeço, ficou Lu. conosco, muito obrigado. 20 segundos Obrigada, para a gente. gente encerrar a nossa live.
E até a próxima, né, Brenda? Até a próxima, Lu. Obrigada, viu? No seu próximo voo, você vem aqui falar para nós. Deus quiser, será em breve. Em nome de Jesus. Uhul. Tchau, gente. Obrigada, valeu. Tchau. Beijo. Beijo.